O plano dos Tyrell era incriminar a Sansa? Eu acho que eles queriam tirar todo o foco da culpa deles, mas eu não sei se eles conseguiriam incriminar a Sansa em si. Se eles descobrissem que o veneno estava na rede de cabelo da Sansa, provavelmente a culpa recairia mais sobre o Tyrion, que é o marido dela e estava no comando dessa relação, já que ela era só uma refém. Vamos ser sinceros, a Sansa não tem contatos para conseguir um veneno extremamente raro e poderoso. A Cersei até poderia desconfiar um pouco dela no começo, mas provavelmente o seu foco se voltaria para aquelas pessoas que arrumaram o cabelo da Sansa. Eu acho que deixar o veneno com a Sansa sem ela saber foi uma boa jogada, porque assim os Tyrell não ficam com veneno nas mãos, caso eles fossem revistados. E o mais importante, Mindinho fica com mais controle sobre a Sansa, já que ele fez ela ser cúmplice do assassinato do rei. Eu não acho que a Marjorie e os Tyrell iriam querer que a Sansa morresse. Dificilmente eles iam analisar a rede de cabelo da Sansa. É uma coisa muito específica. Mas se acontecesse, seria dos males o menor, porque o mais importante para eles é a família deles. A gente tem que lembrar que não é porque o Ned se esforçou para salvar o filho dos outros que os outros fariam a mesma coisa. Porque, dentro das crônicas, as pessoas que são descritas com aparência valeriana geralmente são muito arrogantes. Eu vou dar o exemplo dos Arryn. Os Arryns de Vila Gaivota são bem mais ricos do que os Arryn do Ninho da Águia. Mesmo assim, as pessoas têm preconceito com eles porque, ao invés de se casar com outras casas nobres, eles se casaram com comerciantes. O que eu quero dizer? Sangue dá status. Valíria foi um dos maiores impérios do mundo conhecido. Algumas pessoas que têm ascendência valeriana se acham superiores que outras, mesmo que sejam extremamente pobres. Por exemplo, a Sereneide Lys, a família dela estava muito empobrecida. Ela foi levada por um homem desconhecido para um local desconhecido para ser amante de uma pessoa que ela não conhecia, mas ainda assim, pelo que os outros dizem, ela ainda se sentia superior. Provavelmente ela nem pensou na possibilidade do Aegon não gostar dela ou ser cruel com ela, porque afinal ela era linda e descendia de valerianos. Se os próprios Targaryen, que nessa época já tinham se casado com outras casas de Westeros, já se acham mais perto dos deuses do que dos homens, imagine o povo de Lys, que tem relações com outros descendentes de Valíria. Até alguns fãs acreditam na doutrina do excepcionalismo, mesmo a gente provando que provavelmente não é verdade. Imagine as pessoas que estão nesse mundo e são doutrinadas a acreditar que sua ascendência pura, que mantém uma beleza invejável, os faz superiores. Que bom que é só ficção, não é mesmo? Enfim, por mais que eu ache que ter orgulho de sua ascendência difere muito de se sentir superior por causa de sua ascendência, faz todo sentido eles serem tão arrogantes, afinal, eles tinham dragões e eram o maior império conhecido. Mas o que vocês acham disso? Por que os Frey sofrem preconceito por serem novos ricos, mas os Baratheon não, sendo que os Baratheon surgiram depois? É uma ótima pergunta, mas essas casas não são parecidas. O primeiro Frey era uma pessoa comum que recebeu algumas terras e o título de nobreza. A partir disso, ele construiu as gêmeas e começou a cobrar pedágio para a passagem. Eles literalmente são uma pessoa que conseguiu sair de povo comum para a nobreza. Eles são novos ricos. Já a casa Baratheon, não. A casa do Randall era rei das Terras da Tempestade há muito tempo. Quando os conquistadores chegaram, o Orys, que provavelmente é um irmão bastardo do Aegon, que agora era rei dos Sete Reinos, casou com a Argela do Randall e trocou o nome da casa para Baratheon. Entenderam a diferença? A casa Frey veio do nada. A casa Baratheon, mesmo antes de ser Baratheon, já era uma casa nobre, só trocou de nome. Qual casa você acha que tem mais facilidade em perpetuar o preconceito? E qual é a casa que vai sofrer o preconceito? A casa que foi criada do nada por uma pessoa pobre ou a casa nobre que só mudou de nome? Por que existem tantos Targaryen que são adeptos à fé dos Sete? Porque a fé é muito importante nesse mundo. Eu acho que House of the Dragon não deixou isso claro, mas desde que Aegon o Conquistador abraçou a fé dos Sete por política, a maioria dos outros Targaryen foram criados na fé dos Sete, então eles seguem a fé dos Sete. Não é por causa dos Hightower que a fé dos Sete foi introduzida à força na família Targaryen. E mesmo que eles sigam algumas coisas da cultura valeriana, não é tão simples assim acabar com a religião predominante em Westeros. Então nós vamos ver alguns usando a religião, outros sendo adeptos da religião,
Mas sempre tem aqueles que se embriagam na religião, e tudo demais faz mal, principalmente quando vem de um rei ou rainha. Então nós vamos ter Targaryen que querem fazer o bem para o povo, mas por causa de seu fanatismo, eles fazem muita besteira. Mas eu não culpo só a fé dos sete. Eu acredito que qualquer religião que fosse a predominante causaria esse efeito em algumas pessoas. Para que serve exatamente uma dama de companhia dentro das crônicas? Vamos pelo mais óbvio primeiro. Elas servem para acompanhar uma lady ou rainha. Geralmente elas não saem de perto delas, indo para a igreja, tricotando, ajudando essas damas a se vestir e cuidando do seu bem-estar, como a Irri e a Jig fazem com a Daenerys. Geralmente elas podem dormir no mesmo quarto e até na mesma cama. Fazendo isso, elas podem provar, entre outras coisas, que essa lady ou rainha é pura ou simplesmente não está tendo um caso, porque elas estão sempre com ela. Um exemplo disso são as primas da Marjorie, e é por isso que é tão difícil a Cersei provar que a Marjorie não é mais virgem, e é por isso que ela tem que acusar todas as primas da Marjorie de fazer coisas inadequadas. Elas também servem de reféns para garantir a obediência de seus pais, maridos ou irmãos, assim como os protegidos e escudeiros. Mas esse cargo de dama de companhia também pode ser uma forma do senhor favorecer o seu subordinado. Por exemplo, a Casa Paul é muito pequena dentro do norte, mas o Veion é castelão de Winterfell e muito amigo do Ned, e o Ned confia nele. Então ele fala, olha, deixa sua filha aqui com a minha, elas vão se tornar amigas, ela vai ser a dama de companhia dela, e aqui ela vai ter oportunidades. Aí vocês me perguntam, oportunidade de quê? Ela vai estar comendo da mesma comida que a filha do Lorde, ela vai estar aprendendo as mesmas coisas, dormindo no mesmo lugar, indo para os mesmos eventos, vestindo roupas melhores e tendo melhores oportunidades de casamento. E isso beneficiaria a família dela, que estaria subindo de posição, a família que acolheu ela, que estaria tendo uma ligação com seu sucerano, e a família do sucerano, que teria o agradecimento e influência nessas duas casas. Com o tempo, essas damas de companhia também se tornam peças políticas importantes, porque elas acabam ajudando, enganando, espionando para essas ladies ou rainhas, e muitas vezes se tornam confidentes e conselheiras não oficiais dessa pessoa. E como exemplo disso, nós temos a Taena, que espiona a Marjorie para Cersei e sabe de quase todos os planos dela. Resumindo, uma dama de companhia é uma serva de uma mulher nobre que pode vir a ser uma peça política importante para controle, defesa e ataque. Será que aconteceu algum romance entre a rainha Alysanne e a Larys Stark? Para ser sincero, gente, eu acho quase impossível. Primeiro que, por mais que tivessem problemas no casamento deles, Jaehaerys e Alysanne se amavam muito. Não faz sentido eles simplesmente traírem um ao outro. Segundo que, mesmo que ela tenha ido voando de dragão até o norte, quando chegou em Porto Branco, ela se reuniu com a comitiva real que foi de barco e depois foram para Winterfell. Ou seja, a rainha não estava sozinha, principalmente porque ela tinha realizado uma assembleia só de mulheres em Porto Branco. E provavelmente algumas mulheres nortenhas acompanharam ela até Winterfell enquanto voltavam para casa. Então, se eles tivessem tido um caso, todo mundo iria saber. E o terceiro motivo contra essa teoria é que Alysanne e Alaric não são burros. Alysanne estava no norte num tipo de missão diplomática. Ela não colocaria tudo a perder dormindo com o Lorde de Winterfell, principalmente porque a longo prazo isso não seria benéfico, porque ela poderia acabar engravidando. E o Alaric sabe que o rei tem poder político e um dragão. Não faz sentido ele arriscar a si mesmo e sua família só para dormir com uma mulher. Então, assim, eu não critico esse chip e realmente gosto dos memes que isso gera, mas é quase impossível isso ter acontecido. Por que Alice Thorne odeia os Stark? Por causa da rebelião do Robert. A Casa Thorne fica nas Terras da Coroa e Alistair foi um dos cavaleiros que ficou do lado do rei Aerys e contra os rebeldes. O problema para ele foi que, depois do saque de Porto Real e da derrota dos Targaryen, os rebeldes venceram. E quando Robert se tornou rei, alguns cavaleiros que ficaram do lado dos Targaryen foram perdoados, como é o caso de Jaime Lannister e Barristan Selmy. Mas outros cavaleiros não foram perdoados e foram obrigados a escolher entre morrer e servir a Patrulha da Noite. Alistair foi um deles e escolheu ir para a muralha.
Desde então, o Alistair cultivou um ódio por todas as famílias que apoiaram o lado do Robert nessa rebelião. E isso inclui os Lannister, os Baratheon, os Arryn e os Stark. E isso acaba influenciando o como ele vê e trata o Jon, que é filho de um Stark, e o Tyrion, que é filho de um Lannister. E isso nos mostra que algumas interações são bem mais complexas do que simplesmente um vilão contra um herói. Mas por que fizeram a Daenerys amar o Drogo sendo que ele abusou dela? Eu não acho que Daenerys amava o Drogo. Eu acho que ela acreditava que amava. Isso é um entendimento meu, uma opinião minha e vocês podem discordar. Vamos lá. Daenerys, nos livros, casa com o Drogo com 13 anos e engravida com 14. Nesse momento, tudo que ela tá passando na mão do Viserys são abusos físicos, emocionais e psicológicos. Na cabeça dela, tudo que o Drogo tá fazendo é pegando o que é dele por direito dentro de um casamento. E depois que ela se acostuma com a cultura do Dothraki, com andar a cavalo, com dormir com ele acaba começando a escutar mais ela e tratar ela bem. Para uma pessoa que sempre foi abusada de outras formas, o Drogo daquele tamanho pedir um tipo de consentimento para continuar a primeira vez é muita coisa. Eu não acho que ela amava o Drogo. Eu acho que ela amava a proteção, o poder e a atenção que ele dava a ela, coisa que ela nunca tinha conseguido do Viserys. E foi por isso que ela aceitou inconscientemente sacrificar o Rhaegal para trazer o Drogo de volta. Só para deixar bem claro, eu não acho que ela é uma pessoa ruim por causa disso. Até aquele momento, Drogo foi a única pessoa que deu uma certa liberdade e poder a ela. E por causa dele, ela pôde viver mais ou menos bem. Ela pode chamar isso de amor, já que foi o primeiro carinho e respeito que ela recebeu em muito tempo. Eles podem ter apelidos carinhosos um para o outro, mas isso não faz a relação deles ser baseada em amor. Será que Drogon realmente matou Rhaenyra? Para quem não sabe, Rhaenyra é aquela garotinha que tem seus ossos levados até a Daenerys, porque o Drogon acabou matando ela. Nos livros, alguns conselheiros da Daenerys sugerem que não foi o Drogon que fez isso, e sim os filhos da Arpia para colocar a culpa no Drogon. A Daenerys quer acreditar nessa teoria, mas ela não consegue, porque se fossem os filhos da Arpia fazendo isso, eles fariam com que todo mundo soubesse, ou falaria na frente de todo mundo. Mas o pai da Rhaenyra esperou toda a corte ir embora para falar apenas com a Daenerys. Ele não fez um escândalo, ele não falou mal de sua rainha, ele só pediu justiça pela filha. Outra teoria que é levantada nos livros é que talvez esse pai queria se livrar de sua filha e só usou o Drogon como desculpa. Ou quando soube que a Daenerys estava pagando um preço pelas ovelhas que seus dragões comiam, ele decidiu pegar uma criança aleatória e fingiu que o Drogon que tinha matado ela para ganhar dinheiro. Mais uma vez, eu não acredito que faça sentido. No caos que está em Meereen nesse momento, se ele simplesmente fizesse a filha dele desaparecer, ninguém iria perceber. E existe uma diferença muito grande entre acusar os dragões de seu líder a comer ovelhas de acusar eles de comer crianças. Na primeira leitura, a gente não percebe isso, mas ele se arriscou muito indo até a Daenerys, porque até os próprios conselheiros dela incentivam ela a matar ele para esconder essa informação. Então, eu acredito que foi o Drogon que fez isso. Eu só não acho que foi proposital. Ela poderia estar brincando junto com as ovelhas, por exemplo, ou um dos cachorros que ficava vigiando a plantação desse homem. E quando o Drogon ficou com fome, ele atacou o animal, só que por acaso ela estava por perto e acabou sendo morta também. Eu acho mais plausível do que dizer que não foi o Drogon que fez isso. Porque fica parecendo que a gente está tentando colocar a Daenerys e os três dragões dela numa caixinha de personagens que nunca erraram na vida e nunca vão errar. E a gente sabe que isso não é possível nas Crônicas de Gelo e Fogo, principalmente porque a Daenerys não controlava os dragões. Mas é claro que toda teoria é válida, essa é só a minha opinião.